inclusive, ser hoje estagiários e buscarem aí esclarecimentos acerca do seu regime contratual. Pois bem, fazendo um panorama pela lei, vocês conseguem perceber que a lei traz um capítulo inicial de definição, classificações e relações de estágio, capítulo 2, informações sobre instituição de ensino, e foi aí que o Vidal, né, interrompeu, mas o artigo 7º da Lei 11.788 informa quais são as responsabilidades, as obrigações da instituição de ensino. Note que a instituição de ensino, ela participa como sujeito obrigatoriamente no termo de compromisso, coisa que na lei anterior de estágio não tinha essa vinculação. Na lei anterior, a gente tinha tão somente a vinculação entre o estagiário e a empresa concedente. Já na nova lei de estágio, de 2008, a gente tem 3 sujeitos que se obrigam perante esse termo de compromisso: o estagiário, a empresa concedente e a instituição de ensino. Bem, a instituição de ensino precisa, inclusive, apontar professor responsável pela área de atuação do estagiário, para que esse professor acompanhe essas atividades de estágio. O estagiário precisa, periodicamente, no interstício de 6 meses, fazer relatórios de estágio e demonstrar aí a realização das atividades coerentes com a proposta estabelecida no termo de compromisso. Inclusive, estou chamando atenção para esse detalhe pelo seguinte: a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar quaisquer controvérsias decorrentes dessa relação jurídica. Então, se eu tiver uma situação que, na primazia da realidade, o estagiário não exerce o papel de estagiário, mas de efetivo empregado, então, esse estagiário vai propor uma ação trabalhista buscando a descaracterização da relação de estágio e a caracterização da relação de emprego pela demonstração de todos os requisitos pertinentes à relação de emprego, conforme assim dispõe o artigo 2º e o artigo 3º da CLT. São artigos que, respectivamente, conceituam a figura do empregador e a figura do empregado. Então, se eu quiser discutir tão somente a relação de estágio, sem desconfigurá-la, a Justiça do Trabalho não é competente, porque a relação de estágio não envolve aí relação de emprego ou de trabalho. E aí, pelo artigo 114 da Constituição Federal, você deve lembrar que a Justiça do Trabalho tem competência para processar e julgar quaisquer controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Agora, se eu quiser descaracterizar a relação de estágio e caracterizar uma relação de emprego, aí compete à Justiça do Trabalho, diante da primazia da realidade, eu preciso demonstrar no processo que estão presentes todos os requisitos da relação de emprego e invoco o princípio da primazia da realidade, afasto a forma para prevalecer a realidade do contrato, e aí eu tenho a caracterização formal da relação de emprego. No caminhar aqui das nossas aulas, aliás, desses nossos minutos, eu vou pressupor que o contrato de estágio está vigorando, cumprindo todas as exigências da lei. O meu objetivo aqui não é querer descaracterizar a relação de estágio para caracterizar a relação de emprego, mas achei bem pertinente chamar a atenção de todos vocês sobre esse detalhe, justamente porque o direito do trabalho não sobrevive sem a primazia da realidade. Ok, galera? Bem, seguindo. Você pode... uma coisa interessante, não necessariamente na ordem dos artigos, mas outro ponto inédito que não existia na lei de estágio anteriormente e que existe nessa lei de estágio é que o estagiário agora é considerado segurado facultativo da Previdência Social. O estagiário é considerado segurado facultativo da Previdência Social. Esse detalhe você não vai propriamente encontrar na Lei 11.788, mas se você for consultar a Lei 8.213 de 91, especificamente no seu artigo 11 da Lei 8.213 de 91,
você vai ver lá, são segurados facultativo, e um deles, o estagiário. Esta é uma evolução bem grande da legislação brasileira, porque no passado, o estagiário não podia contar como tempo de contribuição o período em que ele estava funcionando como estagiário, né? Não tinha essa possibilidade de contar como tempo de contribuição. Agora, se porventura houver esta anuência do estagiário, então, note, não é uma obrigação da empresa concedente. Caso o estagiário opte, ele pode contribuir para a Previdência Social na condição de segurado facultativo. E, assim, fazendo os respectivos recolhimentos, terá esse tempo da relação de estágio devidamente computado como tempo de contribuição. Davi está perguntando aí qual a justiça competente para julgar a relação de estágio. Bem, diante da inexistência de vínculo empregatício e pensando na relação de estágio propriamente dita, a justiça competente é a justiça comum. Em regra, a depender do valor da causa, inclusive os juizados especiais, ok? Os juizados especiais é aí o órgão jurisdicional competente, considerando que a causa não ultrapassa os 40 salários mínimos. Se ultrapassar, a gente vai à vara cível, essa vai ser, então, a competente para dirimir as controvérsias dessa relação de estágio, considerando que não existe ali relação de emprego. Qualquer dúvida, por favor, vocês vão aí escrevendo. Eu estou gravando, mas estou tentando acompanhar aí todas as postagens e responder tempestivamente as dúvidas de vocês. Afinal de contas, o objetivo é que eu da minha casa e você da sua, a gente possa fazer, então, uma sala de aula diferente, mas com todo esse calor que nos é pertinente, né? Esse calor humano, essa forma muito simpática que vocês me recebem e que eu retribuo todas as terças-feiras nas aulas de Direito do Trabalho. Então, seguindo aqui as nossas informações, e quem tiver dúvida aí pode falar, Erenito, meu amor, te amo, um beijo, meu ex-aluno querido, eu não estou de salto, eu confesso que eu estou de sandália havaiana. Se eu estivesse em sala de aula, eu estaria de salto, evidentemente, mas não estou. O meu canal do YouTube, gente, é Profa Bruna Campos. Por favor, me sigam, deem seus likes, sigam o meu canal. Sabe que eu estou aprendendo essas coisas com o Cauã, né? Essa história de seguir canal não é bem a minha vibe, mas agora eu vou me tornar uma youtuber, digamos assim. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Beijo, Carol, te amo também, minha linda, você é uma fofa. Aí, se eu pudesse, eu ficava aqui só jogando beijo para vocês, cumprimentando a todos, mas eu preciso voltar ao tecnicismo do direito do trabalho, né? Vamos lá. Eu estava falando, então, que caso haja esta opção pelo estagiário, ele pode se tornar segurado da Previdência Social. Nessa hipótese, será segurado facultativo, e o tempo de estágio será computado como tempo de contribuição. E aí, uma outra pergunta bem interessante é, professora, jornada do estágio. Qual é a jornada do estagiário? Olha, o capítulo 4º da Lei 11.788 versa no seu artigo 10º acerca da jornada de estágio. Por favor, não fale jornada de trabalho, meus queridos. Não existe relação de trabalho. Eu posso repetir 1000 vezes isso para vocês. Mas, seguindo as linhas do artigo 10º, a jornada da atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente, o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de compromisso e ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar 4 horas diárias e 20 horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. 6 horas diárias e 30 semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional de ensino médio e do ensino médio regular.
Parágrafo 1º. O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino. Então, se no seu projeto pedagógico e no projeto, né, do curso de Direito e da instituição de ensino tiver essa previsão de curso alternando teoria e prática, então você pode ser um estagiário com jornada de 8 horas. Existe algum critério para definir a instituição de ensino ou da empresa concedente? Davi, meu amor, esclarece aí, eu não entendi. Critério o quê? Da jornada? Em regra, a jornada é imposta, né, ou pelo menos assim, ofertada pela empresa concedente, que no termo de compromisso, a empresa concedente estabelece, de acordo com a necessidade das suas atividades, qual será a jornada do estagiário. Lembrando que, para o estágio do ensino superior, eu tenho a possibilidade de 6 horas, podendo chegar até 8 horas, se o projeto pedagógico do curso e da instituição versar acerca da alternância entre teoria e prática. O curso de Direito, por sinal, quase todos que estão aí a me assistir são da área de Direito, vi algumas pessoas que não são, né, estão aí a me prestigiar, eu agradeço prontamente, mas para o curso de Direito, existe sim no projeto pedagógico esta possibilidade de alternância de teoria e prática, por isso que vocês fazem estágios através das 4 disciplinas de prática jurídica 1, 2, 3 e 4, e por isso, se você firmar em um termo de compromisso de estágio, você pode ter uma jornada de 8 horas, desde que não choque com o seu horário de matrícula na instituição de ensino, porque a matrícula é um requisito incondicional para que a relação de estágio sobreviva. Se você não tiver regularmente matriculado, você não pode, digamos, prosseguir nessa relação de estágio. Inclusive, é por isso que, quando você se forma, a relação de estágio será rescindida, porque não haverá mais o vínculo do aluno estagiário com a instituição de ensino. Me fiz entender? Ai, gente, cadê o fã-clube dessa mulher? Imagina só, estou me sentindo Ivete Sangalo. Vocês são os amores. Bem, o artigo 11 também é bem interessante de ser lembrado aqui nesse nosso bate-papo. Versa acerca da duração do contrato de estágio. O contrato de estágio pode durar até 2 anos por empresa concedente. Isso significa dizer que você pode estagiar durante os seus 5 anos do curso de Direito. Agora, em uma mesma empresa concedente, não mais do que 2 anos. Mas vocês também sabem que o direito apresenta regra e apresenta exceção. A exceção é para os estagiários que são portadores de deficiência, porque aí a gente tem um tratamento favorecido, diferenciado, inclusivo, se trata aí de uma providência positiva que o direito traz para inserir esses deficientes, e seguindo a letra do artigo 11, para quem está me acompanhando aí com a lei, a duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. Carol, minha flor, a carteira de estágio da OAB não é necessária, a lei não exige isso. Agora, evidentemente, e de acordo com as atividades a que se propõe o contrato de estágio, a empresa concedente pode sim exigir. Então, para que eu possa me fazer muito clara, a lei não traz essa exigência, mas a empresa concedente pode estabelecer a carteira de estagiário da OAB como um requisito de contratação. Inclusive, isso acontece muito nos escritórios de advocacia, quando fazem aí essa busca por contratações de estagiários acima do 7º, 8º semestre, estão buscando aí um conhecimento tanto quanto mais profissional já do estudante, e aí acabam por exigir a carteira da OAB.
Note que a lei não traz essa exigência, mas não há nenhum ilícito quando a empresa concedente faça contratualmente esta exigência. Caso o aluno mude de curso, consequentemente o estágio finda, bem, o estágio precisa ser desenvolvido conforme a área respectiva. Então, imagina, eu estou fazendo direito, me revoltei com o curso e agora quero migrar para fazer psicologia, porque eu acho que eu tenho um espírito de psicologia, eu atraio as pessoas para conversar comigo. Olha, eu me formei em direito, mas se eu ainda tivesse paciência para encarar outro ensino superior, eu faria psicologia. Eu tenho uma sina de psicóloga, e acho que você concorda comigo, por sinal, né? Mas, assim, se eu mudei de curso, naturalmente, o meu exercício como estagiária em direito perde o objeto, porque aí eu não vou estar mais regularmente matriculada no curso de direito. Ok, gente? Beleza? Bem, seguindo. E aí, só para grifar mais uma vez, né? Afinal, eu estou aqui não só com um bate-papo, mas também ensinando para aqueles que em breve farão provas minhas. Isso é um temor, a entidade já anuncia. Mas a duração do estágio, na mesma parte concedente, não deve superar 2 anos, salvo para o portador de deficiência. Bem, seguindo, eu tenho até uma pergunta muito interessante, eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos, estou vendo aí, Izam, meu ex-aluno, certamente vai lembrar que essa pergunta é uma pergunta que eu repito todas as vezes. E aí eu provoco vocês, acho que já fiz isso, inclusive, com os meus queridos alunos de Direito do Trabalho, eu provoco vocês assim, vem cá, será que estagiário tem direito a férias? Aí uns dizem que sim, outros já me olham desconfiadas com medo da pergunta. E assim, pô, o estagiário tem direito a férias? Aí eu espero. Alguém até diz, tem sim, eu já gozei férias, professora. E a resposta é, não, não tem. Eu sou professora de Direito do Trabalho, tenho respeito pela ciência, preciso ser técnica com vocês. O estagiário não tem direito a férias. Estagiário não tem direito a férias. Estagiário tem direito a recesso. O estagiário tem direito a recesso, e esse recesso vai acontecer aí cumprindo o prazo de 30 dias. Então, por ser 30 dias, a galera acha que é férias, tudo bem, é descanso, é período de não exercício da atividade de estágio. Mas por que eu não posso chamar de férias? Porque férias é um instituto típico do direito do trabalho. Férias é um instituto típico das relações de emprego. Só o empregado ou o trabalhador, em alguns regimes, tem direito a férias. E, inclusive, o direito a férias impõe que o empregador pague 1/3 das férias, que é o famoso prêmio das férias, ou terço constitucional. Então, veja que o estagiário, mesmo que ele tenha um vínculo de estágio remunerado, ele não pode gozar dessa percepção de 1/3 a título de bonificação das férias. Não pode. Então, por favor, grave essa informação. O estagiário tem direito de recesso, sim. O recesso coincide com 30 dias. Isso está posto no artigo 13 da lei. Inclusive, na própria lei, o legislador foi demasiadamente técnico. Eu desafio você a ler toda a lei de estágio 10 vezes e encontrar a palavra férias. Não existe. O que o legislador trouxe foi, vide artigo 13, é assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 ano, período de recesso de 30 dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. Então, o gozo desse recesso deve, de preferência, coincidir com as férias escolares. O recesso de que trata esse artigo deverá ser remunerado. Se o estágio já é remunerado,
E aí, isso acontece quando o estagiário receber bolsa ou alguma outra forma de contraprestação. Os dias de recesso previstos nesse artigo serão concedidos de maneira proporcional nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 ano. Naldo fez aqui uma pergunta super interessante para mim, eu vou voltar aqui. Ele pergunta assim: o estagiário pode ser recontratado pela mesma empresa para novo vínculo de estágio? Se sim, após qual lapso temporal? Excelente pergunta. Fantástica pergunta. Se você for verificar na lei de estágio, a gente tem aqui a informação de que o estágio não deve passar de 2 anos. Então, se eu tiver um estágio que já cumpriu aí, nessa mesma empresa concedente, o lapso de 2 anos, então, não é possível recontratar esse estudante como estagiário, a não ser que você queira transformar essa relação de estágio em relação de emprego efetiva, por tempo indeterminado, inclusive. Se houver aí uma contratação preliminar envolvendo um período inferior a 2 anos, então vamos lá imaginar um estágio que foi feito por 1 ano, ele pode ser prorrogado por mais 1 ano, ou seja, a prorrogação mais o contrato original também não pode exceder os 2 anos. Se porventura esse estagiário teve rescisão do contrato de estágio nessa empresa concedente, ele pode ser recontratado desde que não tenha ainda cumprido todo o período de 2 anos, porque se já tiver, não poderá mais, e essa recontratação, para não funcionar como prorrogação do contrato anterior, precisa respeitar o lapso temporal de 6 meses. Me fiz entender? Então, se aquele estagiário já tiver feito um estágio por 2 anos, então ele não pode ser recontratado como estagiário para a mesma empresa concedente durante esse tempo em que ele cursa o mesmo curso que ele estava fazendo antes. Se ele não teve estágio aí durante os 2 anos integralmente, né, ele pode ter das duas uma, ou prorrogação desse contrato inicial, contanto que a prorrogação mais o contrato originário não ultrapasse 2 anos. E se não for via prorrogação, pode recontratar, mas para isso é preciso um lapso temporal de 6 meses. Note que esse prazo, não excedendo a 2 anos, não vale para o portador de deficiência. Deixa eu ver aqui. Caso o estagiário precise fazer um procedimento cirúrgico que necessite de afastamento por um período relativamente superior a 8 dias, o valor da bolsa é descontada. Bem, através de atestado médico, você justifica a ausência e a bolsa não será descontada. Sem atestado médico, sim, é possível que a bolsa seja descontada. Esse período de recesso poderá ser adiantado no caso de procedimento cirúrgico, sim, caso seja, digamos assim, da conveniência da empresa concedente, mas não pode funcionar como direito potestativo do estagiário, não. Esse recesso pode ser dividido também de comum acordo e de acordo com as conveniências da empresa concedente, e a lei não traz um tempo mínimo do estágio. A lei abarca tão somente o termo máximo do contrato de estágio, que é de 2 anos, salvo para os portadores de deficiência. Beleza, gente? Pois bem, seguindo aqui, até para a gente finalizar essas informações sobre o estágio, eu gostaria de ler para vocês o artigo 17 da referida legislação. Isso porque essa lei traz aqui uma exigência para que as empresas concedentes respeitem o número máximo de estagiários. É que, no fundo, o estagiário funciona como um grande empregado genérico. E aí, se facilitar, a empresa quer
deixar de contratar empregados e lotar a empresa de estagiários, porque o estagiário vai fazer a mesma coisa ganhando um valor imensamente inferior se o estágio for remunerado, e ainda assim, sem os típicos direitos trabalhistas, seria então muito mais proveitoso, estratégico economicamente para o empregador, empresário. Então, a empresa concedente faz o seguinte: você, empregador, precisa ter empregados. Agora, terá estagiários, respeitando-se o artigo 17 da Lei de Estágio, que diz: o número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades concedentes de estágio deverá atender às seguintes proporções. Inciso 1, de 1 a 5 empregados. De 1 a 5 empregados, um estagiário. Então, se a empresa concedente tiver de 1 a 5 empregados, um estagiário. De 6 a 10 empregados, até 2 estagiários. De 11 a 25 empregados, até 5 estagiários. E acima de 25 empregados, até 20% de estagiários. Para efeito dessa lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores empregados existentes no estabelecimento de estágio. Beleza? Então, por favor, para que vocês rememorem aí esses ensinamentos, leiam depois com bastante calma a Lei 11.788, porque eu agora encerro esse estudo e passo, então, a versar sobre